Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: como jejuam os proprietários de caminhões entre os países? O motorista do caminhão, enquanto estiver viajando, pode valer-se de todas as autorizações de viagem, desde encurtar as orações em conjunto e quebrar o jejum durante o Ramadã e outras provisões. Segunda pergunta: a decisão sobre a licença continua durante a viagem? Contanto que ele tenha um lugar e pessoas para se refugiar. Então, se ele se separar deste lugar e daquelas pessoas, então ele é um viajante. Portanto, é permitido que ele faça o que os viajantes fazem. E Deus Todo-Poderoso o fez. Claro, no versículo, então ele disse: ou em uma jornada, então vários dias. Pergunta número 3. Aquele que estava em uma viagem e teve relações sexuais com sua esposa, qual é a decisão sobre este ato? Se eles estavam jejuando, então o jejum é inválido e eles têm que compensá-lo apenas naquele dia e não há nenhuma expiação severa para ele por causa da relação sexual, porque ele estava numa viagem. Pergunta número 4. O que significa a oração de Tarawih? Por Tarawih queremos dizer ficar de pé, ou seja, fazer a oração do Ramadã. Pergunta número 5. Qual é a razão para nomear Tarawih? Foi chamado assim porque as pessoas costumavam prolongá-lo e sempre que rezavam 4 rak'ahs, descansavam um pouco e depois retomavam a oração. Pergunta número 6. Qual é a decisão sobre esta oração? Esta oração é uma sunna confirmada, ou seja, é uma coisa recomendada. É uma promulgada pelo mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus esteja com ele. Pergunta 7. Qual é a recompensa pela oração de Tarawih al-Qiyam no Ramadã? O profeta disse: quem quer que reze o Ramadã com fé e esperança de uma recompensa, seus pecados passados serão perdoados. Pergunta número 8. A decisão do hadith anterior inclui todos os pecados? A letra me é uma das formas gerais e a palavra seu pecado é singular e genitivo, portanto é geral. Mas alguns estudiosos disseram que os pecados maiores devem ser arrependidos. Pergunta 9. É necessário alcançar a recompensa no hadith anterior que a oração seja em conjunto? Não. Quem realizar o Ramadã ou realizou o Ramadã em conjunto ou por conta própria, é válido para ele que o fez o Ramadã com a oração. Pergunta número 10. Existe uma diferença entre Qiyam, Al-Layl, Tarawih e Tahajjud? Não há diferença entre eles, exceto o nome. É a mesma coisa. Pergunta 11. Quando começa a oração do Tarawih? Começa depois da oração do Asha até perto da oração do amanhecer. Pergunta 12. O profeta, que a oração e a paz de Deus esteja com ele, orou o Tarawih com as pessoas? Sim. O profeta de Deus orou com seus companheiros por apenas 3 noites, depois os deixou e disse: tive medo que isso fosse imposto a vocês. Pergunta número 13. Como eram as orações do profeta, que a paz esteja com ele? Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse: o profeta, que a oração e a paz de Deus estejam com ele, costumava orar 4. Então não pergunte sobre sua beleza e comprimento. Então ele oraria 4. Então não pergunte sua beleza e seu comprimento. Então ele rezaria 3. Pergunta número 14. Em qual era dos muçulmanos eles se reuniam para rezar o Tarawih com um imã? Durante a era de Omar, e seu imã era Ubayy bin Ka'b. Pergunta 15. Omar estava fazendo isso com ele considerando uma inovação. Por que ele disse depois de reunir as pessoas para a oração de Tarawih? Que bênção é essa inovação? Porque o Tarawih foi feito pelo profeta de Deus com os companheiros por várias noites. Então, ele o deixou por medo de que fosse imposto a eles. Então, a reza do Tarawih não é obrigatória fazer em conjunto, não é obrigatória fazer em uma mesquita, mas como o dito do Omar, é algo desejável, é algo abençoado. Então quem faz em conjunto
recebe também recompensas maiores por conta da reza em conjunto que qualquer reza recebe. Se eu rezo a reza do Fajr em conjunto, eu ganho mais do que rezar sozinho, porque é esse companheirismo que faz a gente ganhar mais recompensas, é esse companheirismo que incentiva a gente a rezar todas as noites e todos os dias, todas as rezas. Espero que todos tenham entendido. E nesse mês do Ramadã, especialmente, vamos aumentar nossas rezas do Tarawih sem nos forçar, indo um pouquinho, para a gente realmente conseguir ter adorações, fazer atos de adorações certos. Eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.